Cumprimentamos a todos os nossos caríssimos e amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé e para isto nós teremos então uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus, pedindo a misericórdia, a graça, a bênção para mais este trabalho. Oremos todos, orem comigo. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor tem nos concedido de estarmos reunidos com essa grande congregação invisível, espalhada por todas as partes e que estão crendo na Tua palavra, crendo na Tua mensagem, Senhor. E nós agradecemos por isso, por cada irmão, por cada irmã. Nós pedimos agora, ó Deus, a direção para mais este programa, a inspiração divina, que o Senhor possa nos abençoar maravilhosamente, poderosamente, e que nós tenhamos inspiração para este trabalho, Senhor. E também pedimos que o Senhor perdoe todos os nossos pecados, nossas falhas, nossas muitas fraquezas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos tudo isto e te agradecemos, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém, Senhor.
Graças a Deus. Muito bom, meus amados. A Escritura está aberta no capítulo 10 de São Lucas e nós começaremos a leitura a partir do versículo 17. E nós temos as nossas notas que damos diariamente, não é? Então, enquanto damos as notas, aqueles que desejarem acompanhar podem procurar em suas Bíblias, não é? E nós vamos aqui então. Esta programação, a mensagem do sétimo anjo, é publicada aqui pelo canal de segunda a sábado, no horário das 18 horas. E é um oferecimento da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, estado de São Paulo, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Ali nós temos cultos todas as quartas-feiras, às 19 horas e todos os domingos, às 18h30. E todos são bem-vindos. E na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Os cultos são realizados às quintas-feiras, no horário das 19 horas, e aos domingos, no horário das 8h30 da manhã. Todos são bem-vindos também, inclusive lembrando ainda em tempo que esse endereço é no estado de São Paulo, não é Campinas, do estado de São Paulo. E nós temos 3 grupos de WhatsApp para onde nós também redirecionamos toda a publicação deste canal. Então, se você desejar ser participante de um dos grupos, é só fazer a tua solicitação. Aí embaixo na descrição está o número do WhatsApp, né? E você pode entrar em contato e fazer solicitação e nós adicionaremos você, porque pelo WhatsApp é mais prático para acessar a programação, não é? É só clicar no link azul ali quando você abrir o seu WhatsApp, você clica naquele link azulzinho e aí você já entra direto no canal, na programação diretamente, não é? Então, e também ainda em tempo, nós gostaríamos de pedir aos irmãos que vocês que não são inscritos no canal, inscrevam-se e também não esqueça de clicar assim no joinha, não é? Para que a plataforma impulsione cada vez mais os nossos vídeos e alcance outros irmãos, outras almas preciosas que precisam, que amam a palavra de Deus, não é? E você também pode deixar o seu pedido de oração aí nos comentários. É só deixar o seu nome, o lugar de onde você é e a causa, né, que leva você a fazer o seu pedido. E com certeza nós estaremos orando por todos. E agora, dito todas estas coisas, nós vamos aqui então para a leitura da Escritura, conforme nós anunciamos, Lucas capítulo 10, versículo 17, não é? E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os demônios. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus em espírito e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar.
E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Amém. Vamos chegar ao 24 e ficar por aqui, não é? Então, nós lemos em Lucas 10, do versículo 17 até o versículo 24. E agora, nós vamos aqui para a mensagem que nós estamos estudando, né? Que é eventos modernos são esclarecidos por profecia. E nós vamos dar continuidade a partir do parágrafo 90. Agora, nós compreendemos que estamos vivendo num tempo tremendo e num grande tempo. Mas, quando as verdades desta Bíblia, crentes têm visto isto ser vindicado, a própria vindicação dela é a evidência de que Deus está nela, absolutamente. É então que a palavra prometida, que Deus prometeu, é dada a conhecer, a semente brotou, e eles a veem e creem nela. Outros simplesmente não conseguem vê-la. De qualquer maneira, eles se sentarão e olharão para ela. Vocês sabem, eu preguei duro o bastante para parar por toda esta nação, de modo que não deveria haver uma só mulher de cabelo curto no país, mas toda vez que volto, há mais. Qual é o problema? Há algo errado. Vocês sabem que a palavra diz isto. Vocês dizem, bem, isso não faz nenhuma diferença. Faz diferença. Houve um ótimo irmão, um ótimo irmão que disse: vou impor as mãos sobre o irmão Brana, eu o amo. O irmão está arruinando o seu ministério. Disse: não lhe compete dizer a estas mulheres acerca disso. Disse: deixe que os pastores o digam. Eu disse: mas eles não o dizem. Eu disse: agora? Ele disse: bem, irmão, não compete ao irmão, somente ore pelos enfermos. Eu disse: compete a quem? Então, eu fui chamado a pregar o evangelho. Disse: eu vou impor as mãos sobre o irmão e pedir a Deus para tirar isto. Então, eu disse: o irmão me deixará impor as mãos sobre o irmão também? Está vendo? E eu disse: eu orarei para que Deus abra os seus olhos e o irmão verá isto assim. Isso mesmo. Ele disse: o irmão devia pregar, o povo crê que o irmão é um servo, um profeta de Deus. Ele disse: o irmão devia ensinar a essas mulheres como obter grandes dons e profetizar e coisas assim. Eu disse: como posso ensinar-lhes álgebra quando elas nem mesmo creem em seus ABCs ou em seu ABC? Isso mesmo. Assim não se pode fazer isso. É somente em cada
Isso mesmo, se você não consegue fazer as coisas comuns, como vai receber as coisas espirituais? As coisas naturais, corretamente, irmão, irmã. Pode parecer piada, mas isso é o Evangelho. Isso é a verdade do Evangelho. Isso mesmo. Então ele está dizendo que como é que vai receber o Espírito Santo, os dons espirituais, se nem damos cumprimento nos rudimentos ainda que nos são pedidos, não é? Note, constatamos hoje que há muitas pessoas que simplesmente não podem crer nisso. Até mesmo pessoas cheias do Espírito. Vou lhes dizer uma que vai deixá-los sem fôlego. O batismo do Espírito Santo não significa que você vai entrar de modo nenhum. Não sobre isto. Não tem nada a ver com sua alma. Esse é o batismo. Veja, aqui está a alma interior, aqui dentro, que tem de vir de Deus. Mas então, no exterior, você tem 5 sentidos e 5 entradas, não é? Para o seu fazer contato com o seu lar terrestre. Esses são os sentidos, naturalmente, do corpo, não é? Que nós temos para fazer contato com o nosso lar terrestre. O interior você tem um espírito e aí dentro você tem 5 sentidos, sua consciência e amor e assim por diante, 5 saídas para esse espírito. Lembre-se, nesse espírito você pode ser batizado com o genuíno Espírito de Deus. Ainda assim, estar perdido é a alma que vive, que foi ordenada por Deus. Não disse Jesus: muitos virão a mim naquele dia e dirão: Senhor, não expulsei demônios, fiz grandes e poderosas obras, profetizei os grandes dons de Deus. Ele disse: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, e nunca vos conheci. Muitos virão naquele dia. Não profetizou Caifás? Ele era um diabo. Verificamos ali. E aqueles sacerdotes, aqueles grandes homens que deveriam ser os grandes líderes naqueles dias, com humildade e tudo mais, mas falharam em ver a própria palavra de Deus ser manifestada perante eles. Poderíamos simplesmente tomar um montão das que tenho anotadas. Aqui é quando aqui e quanto a Balaão. Ele era você diz, Deus muda seu parecer. Ele não muda seu parecer. Quando Balaão saiu como um profeta, ele desceu até lá, um bispo pregador, o que quer que você queira chamá-lo. Ele era um grande homem. Mas quando ele consultou a Deus acerca de descer até lá e amaldiçoar a Israel, ele não gostava deles, para começar. Assim, ele pediu para ir. Deus disse: não vás. Então,
enviaram um dignatário de algum, talvez de bispo ou presbíteros ou alguma coisa, ali disse mais instruções para persuadi-lo. Ele retornou e perguntou a Deus novamente. Você não tem de perguntar a Deus pela segunda vez. Quando Deus fala pela primeira vez, é isto: você não tem de esperar nada mais. Bom, isso aqui é muito significante para nós assimilarmos, para nós aprendermos, né? Que nós não temos que perguntar para Deus. Se Deus disse não a primeira vez, não temos que voltar a Ele e insistir e perguntar a Ele se podemos fazer aquilo, né? Ele já disse não. E eu não sei se ele vai comentar aqui, não é? Mas ele disse não pela sua vontade sagrada, perfeita. Mas se a gente começar a insistir, né? Então o que vai acontecer? Ele vai dizer sim. Então vá. Mas ele diria isso pela vontade permissiva. A primeira foi a vontade perfeita. Não. Mas a segunda, por causa da insistência, então ele pode te deixar, te permitir ir. Mas isso não seria a vontade perfeita. Seria a vontade permissiva. Então, Balaão falou com o Senhor disse, não vá. Tinha que ficar nessa palavra, não vá. Mas aí veio outro, nós te daremos uma boa quantidade em dinheiro, não é? Quem sabe eles lhe fizeram uma oferta para construir um templo, alguma coisa assim, não é? Então ele voltou outra vez a pedir ao Senhor que o permitisse ir. Então o Senhor disse que fosse, não é? Mas vamos aqui então. Rebeca não esperou para receber a segunda ordem. Eles lhe perguntaram, disseram, irás tu? Que ela o diga. Ela disse, irei. Ela estava firmemente inspirada por Deus. Ela se tornou uma das rainhas da Bíblia por atuar sobre a pulsação do Espírito de Deus que se moveu sobre ela para receber o que era absolutamente a verdade, e ela creu nisso, ou nisto. Amém. Então, são dois exemplos que ele está citando para nós, né? O exemplo de Balaão e o exemplo de Rebeca. Balaão, Deus falou não, e ele foi insistir outra vez com Deus. Rebeca, quando foi perguntado, o Senhor disse a Eliezer fez um trato com Deus. Faça, Senhor, que aquela moça, aquela jovem que vier e me der água para beber, e também oferecer para dar água aos camelos, seja essa que deva ser a esposa de meu senhor Isaque, né? Então, quando chegou Rebeca e ele pediu água, ela deu água para ele, também para os camelos. Quer dizer, praticamente a profecia já estava cumprida, né? O trato dele com Deus já havia sido aceito, respondido. Mas quando chegou lá, e se Deus estava nisso, não é? Quando chegou lá, perguntaram para ela, você irá ou não? Ela disse, irei. Então, a decisão dela estava de acordo com o plano de Deus. E Eliezer, então, ficou na dependência do Senhor. Ele disse, faça com que aquela moça que vier e der água para mim e para os meus camelos, seja essa que deva ser a esposa do meu Senhor. Então, nós notamos que Eliezer não escolheu nenhuma. Ele pediu
que o Senhor fizesse a escolha. E quando chegou lá, a escolhida disse sim, sem titubear, não é? É isso que o profeta quer mostrar para nós aqui. Agora, nós verificamos, Balaão, naturalmente, ele não conseguia ver, ele saiu e contemplou o povo, disse: agora, só um minuto, nós somos um povo grande e numeroso aqui em cima. Vocês são apenas um bando disperso, está vendo? E todos nós cremos no mesmo Deus. Porque era bom que se dissesse de passagem, não é? Que Balaque era parente de Israel, não é? Era parente, então é isso que o profeta está dizendo aqui. Nós somos um mesmo povo, cremos no mesmo Deus, não é? Isso é verdade. Todos eles criam no mesmo Deus e todos eles adoravam Jeová. Veja o sacrifício de Balaão: 7 altares, o número perfeito de Deus, as 7 igrejas, veja, 7 carneiros, falando da vinda do Senhor. Fundamentalmente, ele era simplesmente tão fundamental quanto Moisés era. Mas veja você, não havia uma vindicação divina ali. Ambos eram profetas, Moisés e Balaão, não é? Mas sob o ministério de Moisés havia uma coluna de fogo sobrenatural, uma luz que pairava no acampamento. Havia cura divina, havia um grito do rei no acampamento, grandes sinais, cura divina, maravilhas e coisas mais realizadas entre eles. Isto era um sinal de um Deus vivo no meio do seu povo. Glória a Deus. Fundamentalmente, ambos estavam certos. E Balaão tentou persuadir o povo e os enfeitiçou para dentro disso, quando? Pouco antes de alcançarem a terra prometida. Mas 1 ou 2 dias eles teriam estado na terra prometida. Mas agora temos... este é um duro comentário a fazer. Um dia destes eu serei baleado por causa disto. Mas lembre-se disto, que as igrejas estão sendo enfeitiçadas por esse concílio ecumênico. Ele os está levando direto para dentro dele, para dizer: vocês são o mesmo grupo, vocês são o mesmo grupo, saiam do meio dessa coisa e apartem-se. Certamente é verdade, devemos ficar longe dessa coisa, tão longe disso quanto se possa. Então o profeta está dizendo para os crentes, de um modo geral, não é? Estava, não é? E ainda está até agora. Saia desta coisa de se unir com esse concílio ecumênico, com essa confederação, não é? Balaão disse: nós permitimos que nossos filhos se casem entre si, porque, afinal de contas, cremos no mesmo Deus. Como podem 2 andar juntos, a não ser que estejam de acordo? Como você pode andar com Deus, a não ser que concorde com a sua palavra? Como você pode acrescentar credos e demais coisas a ela, quando
está ordenado não fazer isso, ou recebeu ordens para não fazer isso. Você não pode fazer isso. Não tem como fazer isso. Irmão, irmã, você não pode misturar esse fermento com o ázimo. Então ele está frisando bastante aqui, fazer isso. Fazer o quê? Não pode entrar neste concílio, nessa confederação. Isso que ele está dizendo aqui, ele está reprisando, frisando várias vezes, Você não pode misturar a palavra com o ázimo. Azeite e água não se misturam. Trevas e luz não se misturam. A luz é tão poderosa que simplesmente te lança fora das trevas. E assim não podemos misturar isso, tampouco pode misturar com o pecado do mundo. Não se pode misturar igreja e denominação. Não se pode misturar igreja e credo. Não se pode misturar o mundo e o evangelho. Ele não se mistura. Sai do meio deles. Separai-vos, diz Deus, eu vos receberei para mim mesmo. Vós sereis para mim filhos e filhas. Eu serei para vós Deus. Nunca poderemos fazer isso até que estas coisas sejam manifestadas. E a palavra de Deus e a palavra de Deus para a hora seja provada que é a verdade. Sigam as pisadas. Aleluia. Pentecostais, é por isso que Lutero perdeu sua mensagem. É assim que Wesley perdeu sua mensagem. Veja, se a igreja wesleyana tivesse continuado, eles teriam sido pentecostais. Se os luteranos continuassem, eles teriam sido metodistas. Está vendo? E agora, se os pentecostais continuarem, serão a noiva. Agora, aqui é importante nós meditarmos um pouquinho. Ele está dizendo aqui, se o movimento luterano tivesse permanecido fiel ao movimento, eles teriam se tornado wesleyanos, porque eles teriam caminhado para frente. Se os wesleyanos também tivessem permanecido naquilo que Deus lhes havia dado, eles teriam prosseguido à frente, adiante, e teriam se tornado os pentecostais. Mas como não se prosseguiu, nem Lutero, nem Wesley, então virou uma denominação e morreu. Agora ele disse aqui uma coisa muito importante, porque ele estava pregando isso na década de 60, O profeta irmão Branham estava pregando esta mensagem na década de 60. E ele disse, se os pentecostais continuarem nessa mesma fé, nessa mesma seriedade, então eles serão a noiva. Isso é muito importante nós sabermos, Eles serão a noiva, mas se no decorrer do caminho eles se afastarem disso, então eles não serão a noiva. A noiva terá que ser tirada de entre eles, Então, olhemos isto aqui, eles serão a noiva. Se vocês se retraírem e continuarem retrocedendo para o mundo, como estão fazendo, agora vocês estarão perdidos. Então, note que ele estava falando isso em 65, Vocês estarão perdidos.
será somente a casca e o talo que serão queimados. Sabemos disso. Ele recolherá no celeiro o seu trigo, mas as cascas ele queimará com fogo que nunca se apaga. Ainda que tenham sido uma portadora, elas sem dúvida transportaram a vida. O trigo, não é? A casca transportou a vida, mas a vida os deixou. Tão logo se tornou uma folha, continuou para formar alguma outra coisa, até que chegou à sua plena estatura. Mais um parágrafo. E assim a igreja passará por justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, restauração dos dons, diretamente à imagem formada de Cristo. Cristo é o noivo, a igreja é a noiva, e a noiva é uma parte do noivo. Ela terá de ser uma igreja palavra, não uma igreja denominacional. Ela será a igreja palavra, a palavra que tem sido dada a conhecer e pela palavra vindicada de Deus. Agora nós vamos parar aqui porque o nosso tempo já se esgotou, não é? Então nós vamos agora ter uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus, não é? Pedindo a bênção a Ele, a graça, a misericórdia, a cura para os enfermos e assim por diante. Oremos todos, orem comigo agora. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agora, Pai, depois de desfrutarmos, depois de nos alimentarmos desta palavra, estamos chegando ao final desta programação e nós pedimos, Senhor, que o Senhor aceite o nosso culto, a nossa adoração agora, meu Pai, e que o Senhor abençoe a cada irmão, a cada irmã, cada pessoa necessitada, que o Senhor olhe, ó Deus, para o clamor de cada um, para as súplicas de cada um, para os pedidos, aqueles que estão enfermos, que estão com dores. Meu Deus, ajuda cada um, Senhor, dá vitória a cada um, meu Deus, nos hospitais, nas casas, onde quer que seja, no trabalho, na viagem, em tudo, ó Pai, nós pedimos a bênção e a misericórdia do Senhor. Entregamos nossas vidas em Tuas santas mãos, agradecemos ao Senhor pelo companheirismo desses irmãos que ficam conosco, conectados através desta programação. No santo nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos todas estas bênçãos e Te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito bom, amados. Chegamos ao final da apresentação de hoje, não é? Se Deus permitir, nós estaremos juntos em nossa próxima programação, trazendo mais uma porção da bendita palavra, da bendita mensagem que Deus tem nos enviado através do seu mensageiro, o sétimo anjo, não é? Para a igreja de Laodiceia. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo e até a nossa próxima programação, se Deus quiser. Amém. Amém. Graças a Deus.